Dizer-vos um bocadinho quem somos e o que fazemos. Nós somos uma empresa que tem um sistema integrado de treino para o êxito. Ou seja, não somos uma empresa de formação, não somos uma empresa de coaching, não somos uma empresa de PNL. Nós combinamos um conjunto de ferramentas de forma variada e de forma customizada em função do cliente. E aqui entenda-se cliente, pode ser o cliente individual ou pode ser as empresas, também fazemos trabalho nas empresas. E desenvolvemos um programa que ajuda aquela pessoa de uma forma eficaz a ter êxito, a ter sucesso, a atingir os objetivos que pretende. Em termos de posicionamento no mercado, nós somos líderes de mercado na programação neurolinguística e no coaching. Porquê? Porque somos a única empresa em Portugal certificada por o professor Bandler, que é o criador da programação neurolinguística, e também temos a nossa certificação internacional em coaching certificada, a Association for Coaching, bem como a nossa academia de coaching. Isto para fazer também um enquadramento de como é que a empresa está organizada. Nós estamos organizados por academias e cada academia desenvolve os produtos da sua área. Eu sou a manager da Academia de Gestão de Recursos Humanos e Coaching. Porquê? Porque também desenvolvemos todos os serviços na área de recursos humanos nas empresas. E, portanto, depois a PNL está na Academia de Desenvolvimento Pessoal e, portanto, tem outro manager. Dizer-vos um bocadinho, se calhar, como é que eu chego até aqui e o que é que então eu faço concretamente. Eu estava aqui a dizer aos colegas, antes de começar, eu sou de Coimbra, vivia aqui na Rua Luís de Camões, lembro-me deste edifício o edifício Cor-de-Rosa ainda estar completamente destruído, e a minha formação de base é Engenharia Civil. Eu comecei nas obras. E o primeiro momento que me recordo de ter consciência destas dificuldades na área comportamental foi exatamente nessa experiência de obra, em que eu entrava na obra, eles começavam com aquela linguagem típica de andar nas piadas, nas bocas, eu começava a tropeçar, quando chegava lá dentro eu já não sabia o que era um ferro 2, o que era um ferro 10, eu não sabia nada. E lembro-me perfeitamente de pensar nessa altura a importância que as relações estabelecem e influenciam em nós, a importância da comunicação, a importância da relação, como é que isto pode influenciar o meu desempenho. Com a continuação do tempo, eu vinha vivenciar e experienciar esta mesma dificuldade numa outra circunstância. Posteriormente, convidaram-me para dar formação na área de segurança, engenharia e segurança do trabalho. E eu dava aulas de matemática também em paralelo. E os meus alunos do 12º ano percebiam claramente o que eu fazia, chegavam aos exames e tinham boas notas. Os meus alunos da formação, quando eu voltava na semana seguinte, eu tinha estado a falar de coisas como a utilização de EPIs, continuavam sem utilizar o capacete. Ou seja, por muito que eu até lhes explicasse que aquilo não era para mim, que aquilo que era para a segurança deles, eles continuavam a não mudar os comportamentos. E mais uma vez, eu fiquei a refletir o que é que faz com que as pessoas não mudem. Porquê é que a gente está a sensibilizá-las para alguma coisa que é tão importante como a vida delas e elas mesmo assim não mudam? Então, estas preocupações com as relações no trabalho, com a influência do nosso padrão de comportamento no nosso desempenho, é alguma coisa que mesmo no tempo em que eu era engenheira eu tinha esta preocupação de perceber, de entender porque é que isto acontecia. Uma vez a falar com uma técnica no centro de emprego, ela falou-me de um curso de Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho. E é assim que eu volto outra vez à faculdade e vou fazer a licenciatura em Gestão de Recursos Humanos e Psicologia do Trabalho. E andei a estudar especificamente entre estas questões. O que era isto? O que são os aspectos psicológicos, sociológicos do trabalho? O que é que faz com que as pessoas... Tentar perceber o que é que faz com que as pessoas se comportem desta maneira. E mais uma vez aqui tenho uma experiência interessante para vos contar. Quando eu andei aqui em Coimbra, em Engenharia Civil, tinha 17 anos. E vou-vos dizer o seguinte, eu fui uma aluna medíocre. Eu não tinha mais nada para fazer, eu só estudava. E quando posteriormente já tenho 30 e tal anos, 32 anos, tenho 2 filhos, trabalho todo o dia e estudo à noite, eu fui a melhor aluna da faculdade e no final convidaram-me para ficar lá a dar aulas. Então mais uma vez a gente pensa, então afinal o trabalho, então afinal o cansaço, então afinal a idade, então afinal o stress. Isso não influencia no nosso desempenho? Isso não influencia a nossa aprendizagem? Então afinal o que é que está subjacente a tudo isso? E mais uma vez eu vou para casa a pensar que afinal ainda não sabia nada disto. E, portanto, quando fiquei, efetivamente, aceitei o desafio, que foi um desafio engraçado, porque para quem está habituado a ter um giz e um quadro e fazer exercícios num quadro, de repente fica 2 horas a olhar para alguém a falar de aspectos psicológicos e sociológicos de trabalho e que não tinha experiência nesta matéria, foi um desafio. Sim, mas fui fazendo, fui trabalhar depois em consultoria de RH nas empresas e mantive esta paixão por perceber as pessoas. Continuei a estudar, estudei sempre, fiz a pós-graduação em Gestão Estratégica de Recursos Humanos, fui para a Universidade do Minho fazer um mestrado em Gestão de Recursos Humanos e aquilo que tenho para vos dizer é que por muito que a gente estude as pessoas, a gente nunca vai conseguir
prever o comportamento delas. A gente nunca consegue prever o que é que vai acontecer. Eu posso ter soluções fantásticas, eu posso ter feito coisas extraordinárias que numa empresa resultaram belíssimamente, mas quando a seguir tento implementar aquela solução noutra empresa, não resulta. Porquê? Porque as pessoas são diferentes. Porque as pessoas vivenciam a mesma situação de uma forma diferente. Porque, efetivamente, cada ser humano é um ser único e especial. E é um bocadinho por às vezes achar que, se calhar, eu estava muito centrada nas pessoas, que depois eu fui para a Espanha fazer um doutoramento em Economia e Gestão de Empresas. Pensava eu, se calhar eu tenho que perceber a empresa num todo, se calhar estou muito focada nas pessoas e não estou bem a perceber como é que isto funciona. Se me perguntarem se valeu a pena, vale sempre a pena, ok? Mas acrescentou muito àquilo que eu precisava? Não. Eu continuo a achar que não sei nada. Continuo a achar que não compreendo e continuo a ter que estudar todos os dias. Muito, muito, muito. Todas as soluções são soluções customizadas. Tudo aquilo que eu procuro desenvolver, eu tenho sempre que estudar aquela empresa, sempre que estudar aquela equipa, sempre que estudar aquelas pessoas, porque este é um processo contínuo. Então, o que é que de alguma maneira vos estou a dizer? Como é que depois chego aqui? Chego aqui porque neste processo um bocadinho também como autodidata, eu vou descobrir o coaching e a programação neurolinguística, ou seja, tanto querer ajudar as pessoas, tanto querer perceber como é que podia potenciar os resultados delas, alterar estas suas formas de comunicar, eu vou descobrir outras ferramentas em paralelo. Mas na formação tradicional e no ensino tradicional, nós acompanhamos um aluno ou um formando durante um processo de aprendizagem, mas depois ele vai. E eu não consigo validar, não consigo fazer um follow-up do que é que acontece. E quando nós estamos a falar da área comportamental, isto é muito diferente da área técnica. Porquê? Porque se eu tiver aqui uma tarde inteira a trabalhar convosco e ensinar-vos a fazer derivadas, que é uma coisa que eu sei, eu quase que tenho a certeza que 8 horas a ensinar-vos a fazer, vocês não são especialistas, mas têm a saber minimamente e com uma tabela ao lado vocês aprendem a fazer aquilo. Mas se eu passar aqui 8 horas a explicar-vos como é que vocês podem melhorar o vosso sistema de comunicação ou como é que vocês podem passar a utilizar uma linguagem positiva, vocês vão achar fantástico, mas eu garanto-vos que amanhã vocês não estão a utilizar uma linguagem positiva. Porquê? Porque vocês levaram anos a interiorizar o comportamento que têm hoje. Vocês levaram anos a aprender a utilizar a linguagem e a comunicação como vocês utilizam hoje. E não é porque eu vos vou dar um conjunto de regras que preconizam melhores resultados, que são as regras da linguagem positiva, que vocês vão aprendê-las no ápice e amanhã estão a utilizar. Porque imaginem o que era, a colega desafia-me, pergunta-me qualquer coisa e eu penso, como é que isto se diz? Não, isto não se diz. Não, isto não se faz. Não, isto é assim. Pá, a senhora já foi embora, já nos pronto a minha resposta. Porquê? Porque eu levei anos a interiorizar este padrão de resposta. Nós temos a comunicação automatizada, não pensamos antes de falar. Depois também é verdade, e fazendo um parênteses, que aqui na lógica da comunicação positiva, nós todos achamos que utilizamos uma comunicação positiva, ok? Porquê? Porque esta comunicação positiva é basicamente não usar o não, o que é mentira, ok? Mas pronto. Então, sempre que nós estamos a falar de comportamentos e de pessoas, eu não posso meter as pessoas numa sala, estar 8 horas a falar sobre alguma coisa e ser expectável que elas no dia seguinte estão diferentes. Se eu estiver bem na família, muito provavelmente eu vou estar bem no trabalho. E se eu estiver bem no trabalho, muito provavelmente eu também vou mais bem disposto para casa. Há aqui um ciclo de reforço e de influência. Isso é verdade. Isso é verdade. Há uma influência. Eu estou muito bem disposta, a minha família está equilibrada, está bem, eu estou bem em casa, muito provavelmente eu vou apresentar no trabalho muito bem disposta. Há uma participação positiva. Exatamente. E então, a pessoa até está mal disposta, até está a embirrar, mas aquilo entra na 30, sai a 200. Ok? Resvala. Isso é verdade. Mas lá está. Eu tenho que ter essa capacidade de lá estar tão bem, que aquilo até está a correr menos bem no trabalho e eu vou resvalar. Portanto, eu não estou a dizer que é impossível, estou a dizer que é difícil. Acho que há outros fatores, os valores também são importantes. Os valores são muito importantes. Se nós não estivermos alinhados com os nossos valores, nunca vamos ser felizes. Okay? E aí está outra coisa que nós não controlamos em contexto organizacional, que é os valores do meu chefe, os valores da minha equipa, os valores da pessoa com quem eu trabalho. Eu não controlo. Mas eu preciso trabalhar e muitas vezes preciso daquele emprego. E, portanto, tenho que me sujeitar a algumas coisas. Eu tenho que ter a minha vida sempre alinhada por aquilo que eu valorizo. Seja na família, seja na empresa, seja no trabalho, seja onde estiver. Bom, então a felicidade, eu trouxe este conceito de felicidade para vos dizer uma coisa muito importante. Será que faz sentido então nós falarmos de felicidade no trabalho? E faz. E faz porquê? Porque as pessoas felizes são pessoas mais produtivas. E portanto é possível, primeiro, é possível nós criarmos um conjunto de condições que fazem com que as pessoas se sintam mais felizes no trabalho e o empregador vê uma vantagem nisto, porquê? Porque percebe que as pessoas felizes são pessoas que normalmente produzem mais. De uma maneira geral, as pessoas felizes são pessoas que produzem mais. Eu ao dei-vos um exemplo de uma situação em que pontualmente isso pode não acontecer, que é eu dizer, ok, vou casar-me, estou contente, estou eufórica, que me distrai com alguma coisa. Mas isso são situações pontuais, ok? É uma situação
excessiva, emocionalmente excessiva, que me perturba e que faz com que eu não tenha o mesmo resultado. Mas, de uma maneira geral, as pessoas que estão equilibradas, que estão felizes, que estão bem consigo e com aqueles que nos rodeiam, normalmente são mais produtivas, ok? Portanto, há uma vantagem clara em nós apostarmos na felicidade no contexto organizacional. Porquê? Porque estas pessoas normalmente produzem mais. E as pessoas produzem mais, têm resultados, que é basicamente o que depois as pessoas querem. Portanto, vale a pena nós trabalharmos esta questão da felicidade, no sentido de que, por um lado, estamos a construir sociedades melhores, estamos a contribuir para um mundo melhor, mas, por outro lado, porque efetivamente até é fácil passar esta mensagem ao empregador, na medida em que os estudos mostram que as pessoas mais felizes são pessoas mais produtivas. Portanto, vale a pena este investimento. Boa notícia, se calhar nós temos que investir um bocadinho nas soft skills e estas soft skills podem ser aprendidas. Eu trouxe-vos o exemplo, por exemplo, da comunicação. Porquê? Todos nós, a comunicação é um tema que me é particularmente forte, acabei de vos contar aquelas histórias que eu tenho na construção e contava umas coisas muito engraçadas. A comunicação, nós achamos todos que falamos bem primeiro associamos a comunicação ao falar. Depois achamos todos que fazemos bem e depois, agora que está na moda esta coisa da comunicação positiva, influenciar pensamentos positivos, e a malta também acha que toda que faz bem. Portanto, eu tenho algumas dificuldades em tentar desmistificar isto da comunicação. Mas gostava de vos dizer o seguinte. Há países e há sítios onde esta matéria está a ser muito bem estudada, muito trabalhada e onde se investe muito nisto. E eu vou-vos dar um exemplo. A célebre frase Yes We Can, que ficou famosa do discurso do Obama, essa frase foi retirada de um discurso que tem nada mais, nada menos que 67 sugestões hipnóticas. Há 400 pessoas a trabalhar na comunicação do Obama. Vocês tinham consciência disso? Porquê que há uma equipa tão poderosa? Porque eles sabem o poder da comunicação. E eles trabalham tudo o que tem a ver com a comunicação. E levam aquilo à exaustão, ao ponto de colocarem num discurso sugestões hipnóticas que fazem com que, de facto, toda a gente se lembre da frase Yes We Can e outras coisas desse género. Porquê? Porque aquilo foi trabalhado para nos influenciar. No limite, para nos manipular. Ok? E, portanto, as pessoas que trabalham estas questões da comunicação, quem percebe e quem sabe, conseguem levar os outros a ter determinados comportamentos exatamente porque percebe como é que pode usar a linguagem, usar o poder da comunicação. A pergunta que eu faço, e vou-vos, para ver se agora são um bocadinho mais participativos, é quais são as variáveis que interferem na comunicação? O que é que vocês acham? Quando vocês, logo à noite, chegarem a casa e forem contar às pessoas que estão na vossa casa o que é que eu estive aqui a dizer, devem ter outras coisas mais giras para contar, mas eu imagino que vão dizer alguma coisa. Quando vocês forem contar o que é que eu estive aqui a contar, o que é que vocês acham que vão contar? O que é que vocês acham que influenciou que vocês se lembrem disso? O que quer que seja que vocês vão lembrar. Porque também vos devo dizer o seguinte, cada um de vocês vai lembrar de uma coisa diferente. Ok? Cada um de vocês vai se lembrar de coisas diferentes. Se eu agora, neste instante, vos dissesse, rápido, vamos parar, façam um resumo do que eu disse até agora, seguramente não tínhamos nem 2 resumos parecidos. Porquê? Porque em função da vossa representação interna e daquilo que vocês já têm, já sabem, vocês estão a fazer um juízo de valor e estão a guardar aquilo que faz sentido para vocês e que tem significado. E não aquilo que eu quero que vocês memorizem ou que vocês guardem. Vocês estão a guardar o que vocês muito bem querem. Portanto, eu não posso fazer, não tenho controle sobre o que é que vocês vão reter. Mas posso fazer esta pergunta. O que é que faz com que vocês se lembrem do que eu disse logo à noite? O que é que vocês acham que leva a que vocês se lembrem? Quais são as variáveis que interferem? Muito bem, mais. Isso mesmo. Não falem todos ao mesmo tempo, que assim não consigo esclarecer. Então, mais. O conteúdo. As palavras que eu vou usar, o que eu vou dizer. Muito bem. Como é que se chama? 5 valores. Ok, Marta, obrigada. Mais. As palavras. A Marta diz que as palavras vão ser importantes. Ela vai se lembrar do que eu digo por causa das palavras. Muito bem, mais. Os gestos. Os gestos? Porque eu fiz assim. O tom de voz. O tom de voz. Como se chama? Walter. O tom de voz. Muito bem. Será só o tom de voz? A intuação, a expressividade, a linguagem não verbal, espetacular. Bom, então vocês vão chegar logo à noite e têm gestos, palavras e voz, ok? Muito bem, vamos dividir os 100% por isto. O que é que tem mais importância? No que vocês se vão lembrar do que eu te vou dizer, ok? Portanto, vocês vão se lembrar que eu falei da comunicação, falei da liderança, vão se lembrar disso tudo. Mas o que é que fez com que vocês se lembrassem? As palavras, como diz a Dora, a voz, os gestos, o que é que fez? O que é que foi mais importante? A linguagem corporal. A linguagem corporal. Neste. Que é? Fez parte das nossas variáveis. Voz, palavras, gestos. Hein? Palavras, Inês. Boa. Mais.
Estamos mesmo em consenso, não é? Toda a gente concorda. Portanto, voz, palavras e gestos. Eu Tudo acho, é importante. 33,33 para todos. Não. eu acho que, para além de todas essas coisas que foram ditas, acho que a partir de uma pessoa que está mais predisposta a ouvir e a interiorizar, bem, há um tema para esta palestra, mas dentro dessa palestra há naturalmente subtemas. Portanto tem a ver com o conteúdo. Tem a ver com o conteúdo. Sim, Boa. mas... Com a expectativa pessoal. Com a expectativa. Portanto, continuamos a centrar-nos no conteúdo. Eu tenho mais notícias para vocês. Sabem o que é que vocês vão lembrar logo à noite? Vão-se lembrar das minhas unhas, vão-se lembrar dos meus sapatos vermelhos, vão-se lembrar dos óculos. Do que eu vou dizer, no ótimo vão-se lembrar de 10%. Ok? A não ser que eu utilize aqui uma estratégia de PNL que faça com que vocês se lembrem mais, ok? Mas isso também não vou contar. Portanto, vocês não ficam a saber a verdade. Em média, vocês vão se lembrar de 10% do que eu estive a dizer. Bom, a não ser que eu trabalhe aqui outras variáveis. Ou seja, quando me convidam para vir falar sobre ferramentas para o sucesso, e eu me preocupo muito com os PowerPoints que vou trazer, com o conteúdo que vou dizer, sabem qual é o impacto? 7%, que é o que valem as palavras. 7%! Portanto, ou me preocupo com a minha indumentária, ou me preocupo com os meus gestos, ou eu me preocupo com a voz, ou vocês não se vão lembrar de nada do que eu estive a dizer. Muito pouco, 10%. Okay? Porque, efetivamente, é verdade. Os gestos, a minha postura, os gestos que eu utilizo, o meu contacto ocular, o sorriso, a minha indumentária, tem um impacto de 55%. Então, quando eu estou a preparar a palestra em casa, o que é que eu tenho que preparar? Paula, o que é que quer dizer os movimentos assim? Ou assim? Pomos o comando ou não pomos o comando? Costas direitas ou costas... Vou de sapato alto ou vou de sapato baixo? Eu tenho que perceber o que é que mais vai influenciar as pessoas. Porque eu sei que influencia em 55%. E depois, como dizia o Walter e bem, e a voz? 38%. Sabem o que é que vos vou dizer? Uma coisa tão grave quanto isto. As pessoas com voz grave são percepcionadas como mais credíveis que os outros. Estão a ver? Então, se eu falar com voz grave, estou a falar a verdade. Se eu falar assim, posso trazer a minha verdade que vocês não acreditam. Espetacular. Então, se é espetacular, treina! Treina! Treina a falar com voz grave, porque isso que a malta vai achar que estás a falar a verdade. Boa? Bom, isto é muito importante. Mas aprendemos isto em algum sítio, a algum lado. Eu vou-vos até dizer uma coisa tão grave quanto isto. Nós vendemos coisas, precisamos de passar de vender e nós não treinamos. Por exemplo, num call center. Eu às vezes dou formação na área de atendimento. Sabem o que é que eu ensino às pessoas no call center? Script de atendimento. Boa tarde, Marta. Fala Marta, pode ser útil. E é isto que eu ensino às pessoas. Porque eu não posso ensiná-la a treinar a voz. Porque, doutora, isso não faz sentido. Doutora, isso são teorias. Mas se eu for lá dizer, não, vamos fazer exercícios de voz. Vamos pôr 2 bolinhos dentro da boca e vamos treinar. Não faço isso é disparate. Vamos pôr um lápis na boca e vamos. Isso é disparate. E ninguém quer fazer os exercícios comigo. Querem treinar o script. Pois, mas o script vale 7%. A voz valia 38%. Então não valia mais se termos treinado a voz? Mas muito vale trabalho, se quer dizer que temos que ir com uma indumentária especial. Não sei o que é especial, Inês, mas temos. Temos. Exemplo, Mesmo hoje, em ambiente fabril. mesmo em ambiente fabril, voltamos ao mesmo. Uma coisa muito importante, não sei se vocês já ouviram falar, rapport. Rapport. O que é rapport? Não é bem. É um espelhamento sincronizado. O rapport significa o quê? Significa que, se eu estivesse a falar na fábrica, achas que fazia sentido eu ir assim? Exato, é isso. Achas? Achas que tinha impacto? Tu viste-me algum dia na tua fábrica assim vestida? Não. Boa, ok? Por isso Não é que eu viste? estou a questionar. Estás a ver? Não, então, mas a pergunta é, tu não me viste lá vestida assim, ok? Quando eu vou às cozinhas deste senhor, eu vou assim vestida para as cozinhas? Deixa lá uma bata. Tenho que dar uma bata. Eu, se for dar formação nestes senhores, eu tenho que levar uma bata. E não faz nenhum sentido ir de unhas vermelhas, porque as senhoras não podem usar verniz. Elas não se vão sentir identificadas comigo. E vão estar a ouvir-me a dizer assim, deixa a doutora aqui armada em esperto, a gente é que esfrega os tachos. E não ligam nenhuma ao que eu estou a dizer. Portanto, se eu vou dar formação na cozinha deste senhor, eu vou sem unhas vermelhas, sem anéis, porque elas não podem, sem coques, sem nada, então elas se sentirem identificadas comigo e visto uma bata. É verdade, visto uma bata. E se for para a tua fábrica, como tu me viste lá, vou de botinha baixa e de calcinha de velha e tal, não é? Pois, porque a malta tem que se sentir identificada comigo. E tem que perceber que eu sei o que é que eles estão a sentir. Eles têm que achar útil aquilo que eu estou a dizer. E eles não podem achar que é útil se eles me virem com uma distância. Só que esta vez está aqui armada e não sei o quê, não percebe nada disto, ela não está cá. Ela não vem vivenciar isto. Agora, para então para vir à faculdade da Coimbra, mas tirar de doutores, não é? Tem que portar bem, tem que ir bem vestida, não é? É esta. Bom, então atenção,
o que é isto do bem vestido e o que é isto de fazer o rapport. É como é que as pessoas esperam ser tratadas, ok? Bom, mas sobre a comunicação, há aqui um mundo de coisas para desenvolver. Ok, outra. Liderança. E agora, sobre a liderança, o que é que vocês acham? Tem impacto? Não tem? É importante desenvolvermos a liderança? Não se desenvolve a liderança? Nasce-se líder? Caráter dos líderes? O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Bom, boa notícia. Se eu estou aqui a falar é que isto está a desenvolver, ok? Enfim, nasce. Esforcem-se lá. Mas então, os líderes têm uma liderança inata, os líderes que vocês conhecem, têm ali uma liderança associada ao caráter, musculada. Não, podemos aprender, todos podemos ser líderes de excelência. O que é que vocês acham? Muito bem. Mais. Pode-se aprender, como é óbvio, mas por acaso está provado que há um gene mais A propício sério? Tens que me trazer à esse liderança. estudo. Tens que me trazer esse estudo. Então, como é? Aprende-se ou não se aprende? Uns aprendem com mais facilidade, outros com menos, Isso mas como aprendem. tudo. Isso como tudo. Eu jogar à bola também devia ser difícil, mas chegava lá. Exatamente. Mas era difícil. Tu Ou sei seja, que sapatos. exato, mas chamados não chegava a Vamos fazer o seguinte. Nós temos... Quantas inteligências é que nós temos? Vocês sabem? Isso é. 8. Ok? 7 são as inteligências de Gardner. Nesta altura está estudada a 8ª, que é a inteligência social. Ok? E o que é que vocês sabem sobre as inteligências múltiplas? Que elas são desenvolvidas. Certo? Ou seja, o facto de eu nascer com... Ou melhor, deixem-me então dizer isto de uma outra forma. O facto de eu nascer com uma baixa inteligência musical impede-me de ser um músico fantástico? Não. Ok? Qual é a diferença entre mim e a Inês, que tem uma inteligência musical brutal, e eu tenho uma baixinha? Qual é a diferença? Sabe o que é? Eu tenho que trabalhar mais. Exatamente, eu vou ter que trabalhar 12 horas e ela não, só vai andar ali de violino na mão e aquilo vai correr bem. Esta é a diferença. Agora, se eu tiver um sonho forte, se eu souber muito bem o que é que eu quero ser, eu vou ser. E vou ser excelente se eu quiser. Mas tenho que trabalhar, ok? Esta é a boa notícia. É, todos, afinal, podemos ser aquilo que quisermos, desde que a gente queira. Portanto, isto de andar aí, à moda dos psicólogos antigamente, a categorizar a inteligência dos meninos e a dizer, epá, não vais para aí, que tu não tens jeito para isso. Esqueçam é isso. Eu tenho que alimentar o sonho dos meus filhos e saber muito bem o que eles querem ser. E depois, meus meninos, vamos arregaçar a manga a trabalhar. Porque nós vamos passar 8 horas, no mínimo, do nosso dia a trabalhar. É bom que seja a fazer coisas de que gostamos e com pessoas de que gostamos. Portanto, eu não vou para uma coisa que tem jeito, eu vou para uma coisa que eu sonho e que eu me vejo a fazer sempre. Se me dá mais trabalho, epá, temos pena. No limite, vocês estão a alimentar a malandrice dos vossos filhos, que é assim, vais para uma coisa que tem gente que isso dá menos trabalho. Epá, isto é um pensamento do lutador, do vencedor? Não é. Portanto, eu tenho é que perceber o que é que ele quer ser. Contar histórias, vê-lo a fazer as coisas, tu vês-te a fazer isso e tudo. E quando ele descobrir aquilo que verdadeiramente o apaixona, folga a peça. E agora vamos trabalhar para seja o que tu queres. Ok? Bom, então, liderança. Claramente que pode haver uma predisposição, ok? Sim. Pode haver aqui algumas características, ou seja, as características que estão associadas à liderança são de 2 grandes grupos. São traços e são competências. Os traços, efetivamente, são genéticos, maioritariamente. As competências são aprendidas, ok? Então, a questão volta a ser semelhante à anterior, que Colocar lá outra variável. Qual? Cultura. Diga. Cultura. E a cultura também ajuda, sim, é verdade. O meio ambiente. Tiremos o meio Mesmo os traços podem ser valorizados numa cultura e noutra não ser. não serem valorizados. Sim. Não, mas vamos ver o seguinte, a liderança não é ensinada em todos os sítios da mesma maneira. Quero eu dizer com isto, que quando nós falamos nos traços que privilegiam a emergência da liderança em Portugal, não é igual ao que falamos, por exemplo, nos Estados Unidos. Os traços para a emergência da liderança são diferentes. Portanto, os que identificamos como sendo traços, e são da mesma traços de personalidade, mas são identificados de forma diferente de cultura para cultura. Isso vê-se na bibliografia. De época para época, não é? Sim, correto, claramente. Sim, voltamos sempre ao meio depende do meio ambiente, do momento que estamos a atravessar. Verdade, portanto, vê-se nessa identificação. Mas voltamos ao mesmo. Os traços estarão sempre associados à genética e as competências a qualquer coisa que a gente desenvolve. Mesmo assim, fazemos aqui um parênteses para dizer o seguinte, mas se estes traços são normalmente associados à personalidade. Mas se nós hoje sabemos que a personalidade afinal não é estável, é tendencialmente estável, e que há circunstâncias na nossa vida que nos alteram traços de personalidade, mesmo assim a gente pode dizer assim, fogo, então mesmo assim pode haver aqui coisas que eu vou mexer. Pode. Porque nós hoje sabemos que acontecimentos muito marcantes na nossa vida podem alterar a nossa personalidade. Ou seja, a personalidade já não depende só da genética e do meio, também depende das circunstâncias. O que quer dizer que então eu posso, não vai acontecer como quem muda de camisa, é verdade, mas pode acontecer eu mudar alguns traços de personalidade. Então, também podemos pensar que aqui nós podemos mudar alguma coisa.
Mas a verdade é que pelo menos as competências nós podemos aprender. O que quer dizer que faz sentido que eu também aqui desenvolva competências de liderança. E agora dizer porquê. Qual é a vantagem? Porquê é que nós devemos desenvolver? Não, tem uma razão para ser vantajoso nós desenvolvermos competências de liderança. Quando vocês pensam em liderança, pensam em quê? Qual é o contexto? Motivar. Motivar. A liderança está associada à motivação. Claramente que sim. Deixa-me só fazer aqui também um parênteses. A motivação é o quê? O que é motivação? O que é motivação? Muito bem. Vontade. Mais. Quem dá mais? Motivação ao quê? Andem lá. Persistência. Pá, ninguém do Porto aqui, ninguém ajuda. Persistência. Mais. Motivação ao quê? Andem lá. Andem lá. Vontade. O fogo. O fogo é bom. Opa. Motivação. Vamos lá ver. Está aqui um giz. Ora está. Olha o giz, meu Deus. Vamos lá voltar. Vamos lá. É uma capacidade intrínseca que induz a pessoa ao maior rendimento por vontade própria. Ó meu, motivação é ter um motivo, ação. Isto é que é motivação. Isto é um motivo para ação. Ok? Quem é que tem motivo? Motivo é o quê? Motivo é os objetivos. Motivos são os sonhos. Ok? Portanto, ou eu tenho objetivos, ou eu tenho sonhos, ou eu sei o que eu quero, ou pá, eu não vou levantar o rabo da cadeira. Eu não vou levantar-me da cama de manhã. Ok? Portanto, aquela coisa da motivação extrínseca, a motivação ou se tem ou se não tem. A motivação vem cá dentro. Sou eu que tenho, sou eu que sei quais são os meus sonhos, sou eu que sei quais são os meus objetivos. É intrínseca. O que nós podemos ter A despoltar. são fatores motivacionais extrínsecos. E o que são fatores motivacionais extrínsecos? É tudo aquilo que eu posso desenvolver no contexto de empresa para espicaçar a motivação do indivíduo. Ou o que nós fazemos no coaching, que é dizer, então, mas o que é que você gostava? Mas o que é que você sonha? Mas o que é que você quer? E na altura eles, ok, descobri. Boa? Ou então, ter alguma coisa que faça com que a pessoa levante o rabo da cadeira e que mexa. Ok? O que é que podemos fazer? Pôr a cenourinha, e o tipo vem atrás da cenourinha, não é? Damos os prémios, não sei o quê, e a malta vai atrás da cenourinha. Ou então pôr os crocodilos. Vocês conhecem a história dos crocodilos? Gosto. Então, história da pausa. Já vocês vieram aqui. Então, bom. Num reino muito distante, havia um rei que tinha uma filha de idade casadeira. Que, para além de ser filha do rei, tinha uma infraestrutura do outro mundo. Toda a gente queria casar com a filha do rei. Toda a gente queria casar com a filha do rei. E, portanto, houve imensos pretendentes para casar com a filha. E o indivíduo teve que encontrar ali um sistema. Então desenvolveu um conjunto de provas que as pessoas tinham que superar para chegar à final. No final, ficaram 6 pessoas. Diga, eu já cresci, tive mais gente, não é mal correr. 6 pessoas, em igualdade de circunstâncias. 6 pessoas em igualdade de circunstâncias, o rei não sabia o que é que havia de fazer, chamou-os a todos ao castelo. Chamou-os a todos ao castelo e levam-os ao jardim. Eles estão no jardim, tem lá um tanque, e ele diz, vocês ficaram todos com a mesma pontuação, quem atravessar primeiro o tanque é quem casa com a minha filha. Aí eles são um tanque, não é? Assim, aquelas coisas, vão todos para a beira do tanque, mas quando chegam à beira do tanque, o tanque está cheio de jacarés. E a malta marcha atrás, caminham uns para os outros, e de repente há um tipo que está dentro da água, e chega ao outro lado. Quando chega ao outro lado, o rei está a chorar. E diz, fogo, vem aos meus braços, meus filhos. Diz-me, qual foi a tua motivação? A tua motivação? Se eu descubro quem foi o filho da mãe que me empurrou, às vezes a motivação também é isto. É quem nos dá a alavanca e que nos dá o chico no rabo para a gente mexer. Mas a motivação é intrínseca, vem de dentro. Porquê que a liderança é importante? Porque a liderança vai estimular aqueles fatores motivacionais extrínsecos. E o líder tem que ter essa competência de mobilizar e de fazer com que a pessoa descubra o que é que apaixona, o que é que a faz mexer e a faça mexer. Porque se ele